Igreja, bom dia, graça e paz a todos. Encerrando aí o nosso período da Escola Bíblica Dominical, eu quero deixar um texto da palavra que tem tudo a ver com a Escola Bíblica Dominical, né? Aqui em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado ou instruído para toda a boa obra. Aqui nós temos alguns propósitos. Primeiro, a preparação do homem de Deus, da mulher de Deus, para que eles sejam, como eu disse para os irmãos no domingo passado, o termo perfeito você pode substituir por maduro. Então, para que você seja maduro ou madura e perfeitamente preparado ou preparado para toda boa obra. Para que você chegue nessa condição, você precisa primeiro valorizar o estudo da palavra de Deus. Tudo começa com o ensino e com a aprendizagem da palavra. Tudo começa com o propósito de nós aprendermos e estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Pastor, por que eu como cristão preciso estudar a Bíblia? Por que eu como cristão preciso estudar a Bíblia, Ricardo? Por que eu como cristão preciso estudar a Bíblia, Rodrigo? Primeiro, porque para nós que somos cristãos tudo é teológico. Vou repetir, porque para nós que somos cristãos, tudo é teológico. Tudo gira em torno da relação de Deus com o homem e do homem com Deus. Porque nós que somos cristãos, nós precisamos entender algumas questões básicas e fundamentais da nossa vida. E a primeira delas é: quem é Deus? Se existe um Deus, quem Ele é? Qual é a sua vontade? Quais são os seus propósitos para a minha vida? Como crente, como cristão, se esse Deus existe, o que Ele espera de mim? De onde vim? O que eu preciso fazer e para onde vou? Tudo isso eu preciso entender. Para mim entender, eu tenho que aprender à luz das Escrituras. Tudo é teológico para nós, porque tudo envolve a nossa relação com Deus. E nós não vamos entender essas coisas se nós não aprendermos de Deus na sua palavra. Então, não existe estudar Deus, né? A teologia cristã não estuda Deus, mas ela estuda a revelação de Deus através da sua palavra. Então, o que a teologia faz? Ela estuda a revelação de Deus, porque o que de Deus se deu a conhecer, nós temos através da sua palavra. Ele se revelou a nós através da sua palavra. Então ela é a base de tudo. A Bíblia é as sagradas Escrituras. Nela está a revelação de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus, dos feitos de Deus, dos propósitos de Deus para a vida daqueles que o servem. Segundo, eu tenho que estudar a Bíblia porque eu preciso definir em quem eu acredito e por que eu acredito. Um maometano, um budista, eles creem em Deus também, mas eles não creem em Deus como nós cremos. O que define essas diferenças? É o conhecimento que nós temos de Deus através das Escrituras. Então, um espírita, um budista, um maometano, um judeu, né? Enfim, todos eles também têm uma crença em Deus. Mas por que nós cremos diferente? Então a palavra de Deus nos ensina por que nós cremos diferente. Qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação? Nós temos que entender essas coisas. Por que uns creem em reencarnação, por que outros creem em ressurreição? É que nem ontem eu estava conversando com o Mateus sobre isso, e ele falando que ele tem uma pessoa que trabalha para ele que crê em reencarnação. Falei, cara, não precisa ser muito espiritual para você ver que esse negócio é furado. Porque se houvesse reencarnação, não aumentaria o número de pessoas na Terra. Vamos analisar pelo sentido lógico e matemático das coisas. Se uma alma morre, ela volta, então não surge uma alma nova. Ou seja, se o processo de vida é uma constante
um processo constante de reencarnação. Se tinha 2 pessoas na Terra, como é que virou milhões de pessoas? Mas se tinha 2 só, um morre, outro morre e volta, e não fecha, a conta não fecha, né? Então, não tem como. Às vezes você tem que analisar as coisas também por outros aspectos, né? Estou analisando pelo aspecto matemático, né? Pelo aspecto não tão espiritual, mas por uma lógica matemática da coisa. Não tem como, né? Então, você tem que entender essas coisas para que você possa explicar isso, porque tem pessoas lá fora que não sabem, né? O porquê disso ou o porquê daquilo. Nós temos que saber. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para responder com mansidão a todos aqueles que nos pedirem a razão da nossa esperança ou da nossa fé em Cristo Jesus. Nós temos que estar preparados para isso, né? Nós temos que estudar a Bíblia para refutar os falsos ensinos, as heresias do nosso tempo. Quanta heresia, né, tem surgido nesse tempo, e pior, muitas delas no meio cristão evangélico. Quanta coisa doida tem acontecido no nosso meio, e a gente precisa saber explicar essas coisas, né? A gente precisa saber definir o que é de Deus e o que não é de Deus, para que as pessoas não fiquem perdidas no meio dos falsos ensinos. Então nós precisamos primeiro saber para nós ficarmos firmes, e depois também para ensinarmos outras pessoas, né? Então são tantas questões que nós precisamos ter respostas, e a resposta está na Bíblia. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ter a resposta de Deus para entregar às pessoas que têm dúvida, né? Então, permanece naquilo que tem aprendido, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido desde a tua meninice, sabe as Sagradas Escrituras. Ou seja, aprender a Bíblia tem que ser algo que deve acontecer na nossa vida desde criança. O mundo lá fora prioriza as crianças, e nós, como igreja, temos que priorizar muito mais, porque é desde criança que você vai construindo na mente da criança o conceito de fé que ela precisa ter para poder crer em Deus. Então nesse momento eu quero que você fique em pé. Nós vamos estar orando. Irmãos, os irmãos percebem